Mais uma vez, bem-vindo ao canal da Igreja da Missão Integral. O meu nome é Flávio e eu sou missionário da Igreja da Missão Integral e eu estou aqui para compartilhar hoje uma reflexão sobre histórias. E por que histórias? Por que eu escolhi isso hoje? Porque nesse momento em que a gente vive essa pandemia, nesse momento em que a gente ou está se isolando ou a gente não conseguiu se isolar e ouve muitas coisas, ouve histórias do jornal, histórias das revistas, histórias de conhecidos mesmo. O vizinho aconteceu isso e isso, a filha do fulano de tal aconteceu aquilo outro. A gente acompanha várias histórias, ou aquelas pessoas que ficaram em casa estão consumindo histórias através de livros, através de seriados, através de filmes na TV, através de novelas, através de... A gente consome histórias como população, como fator cultural. E Deus criou as sociedades assim. Não existe sociedade que não passe algo adiante no formato de histórias. Qualquer cultura hoje passa histórias e passa contos e informações através desse veículo. E por que Deus criou a gente assim? O próprio Jesus, quando andou aqui na Terra conosco, contava história para as pessoas, para que as pessoas conseguissem aprender. Eu penso nisso frequentemente porque eu lido com pessoas, por exemplo, no Brasil mesmo, nos quilombolas, nos ribeirinhos ou em países não alcançados, que muitas vezes não têm acesso à alfabetização, não têm acesso à educação. E essas pessoas vão ter muita dificuldade de ler a Escritura Sagrada, a Escritura que eu e você temos acesso quase que diariamente. A gente tem acesso. Se a gente quiser abrir uma Bíblia agora, abrir e ler, vai conseguir, porque a maioria de nós é alfabetizado, a maioria de nós foi à escola, mas e quando isso não é comum? Quando isso não está lá, o que a gente faz? É por isso que a história entra, porque mesmo a gente tendo as nossas limitações intelectuais, as histórias continuam acontecendo, passando, indo adiante, ensinando as gerações. Por isso mesmo o Senhor Jesus, quando andou, nos ensinou a contar histórias, nos ensinou grandes princípios de histórias. E hoje eu queria compartilhar uma história com vocês que está lá no Novo Testamento. É a história do Gadareno. Essa história pode ser achada lá em Marcos 5, do 1 ao 20. Ela conta de quando Jesus foi para a região de Gadar, ou para o país dos Gadarenos, e lá ele tem um encontro com uma pessoa que era conhecidamente endemoniada naquela região. Era uma situação muito ruim para aquela região, porque aquele homem era um homem público, que que regionalmente era conhecido por andar em cemitérios, se ferir com pedras, andar nu, quebrar correntes, qualquer forma de contenção que tentavam fazer com ele, ele destruía, e ele era realmente um homem possesso. Ele se aproxima de Jesus e a primeira interação com Jesus é gritado. Ele fala mais ou menos assim: que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque quando Jesus viu ele, Jesus imediatamente falou: sai deste homem, espírito imundo. Aqui nós vemos que Jesus tem uma outra interação com ele, que é quando Jesus pergunta o nome dele. Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E nisso ele implorava para que Jesus não mandasse eles saírem daquela região. Ao que pastava por ali por perto uma manada de porcos. E eles pediram para Jesus mandar eles saírem do homem, mas mandar ele para os porcos. E Jesus consente: vai para os porcos. E eles saem, e eles vão e contaminam 2.000 porcos, que se atiram do penhasco e morrem afogados no mar. Com essa história, os cuidadores dos porcos ficaram assustadíssimos de ver 2.000 porcos. Imagina, você está cuidando e aí eles todos se suicidam, se matam, né? E eles saíram assim, assustados, espalhando essa notícia para a cidade. A cidade toda se assustou muito e eles foram e se aproximaram de Jesus e do Gadareno para ver o que tinha acontecido. Quando eles chegam perto de Jesus, eles encontram o homem que antes era possesso, que antes nada conseguia contê-lo, vestido no seu perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, aprendendo. Isso assustou mais ainda a população, que fez um pedido para Jesus se retirar dessa região. Ao que Jesus ouviu e
atendeu. Ele está se encaminhando para o barco, para ir embora, e o homem que antes era endemoniado se aproxima dele e diz: mestre, deixa-me ir contigo. Jesus diz: não, não vai comigo. Volta para tua casa, fala para tua família o que te aconteceu e espalha o que te aconteceu. E aqui termina o versículo 20. Eu vou ler o versículo 20 aqui para a gente. Diz assim, olha: então aquele homem se foi e começou a anunciar em 10 cidades o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Gente, e essa é uma história simples, mas ela fala muitas coisas pra gente. Eu quero aqui organizar 3 coisinhas que a gente pode aplicar na nossa vida no meio disso tudo. O primeiro ponto aqui é: aquela cidade não percebeu a ação de Jesus, não percebeu a ação de Deus, não percebeu a motivação de Deus de fazer o que foi feito. Deus estava libertando aquela cidade, mas o que se espalhou, a mensagem que se espalhou entre as pessoas foi o medo. Espalhou medo, e medo é contagioso. Começou nos cuidadores dos porcos, depois foi para mais gente, e aí toda uma cidade pediu para Jesus deixar. Jesus, aonde a gente tem salvação, onde aquele homem experimentou liberdade, onde a cidade inteira não ia mais ser conhecida por um homem que se fere, que anda por sepulcros, que anda nu, que perturba a paz pública. Eles não perceberam que era um grande livramento. E aí o medo se espalhou, e aí eles pediram para Jesus sair. A gente pode seguir o medo das notícias, seguir o medo da doença, seguir o medo que nos impulsiona a tomar atitudes não pensadas e atitudes não vistas com a perspectiva de Deus. O medo pode falar mais alto e levar a gente a fazer decisões muito ruins. Então a gente pode ser esse primeiro tipo de pessoa. O segundo ponto aqui é que a gente pode ser o transformador de vida. E cada um de nós tem uma ferramenta que foi dada apenas a nós. A mim foi dada uma ferramenta, ao irmão fulano foi dada outra, ao irmão Beltrano foi dada outra ferramenta, que é a nossa história. Aqui como a gente vê a história ruim que o gadareno tinha, o seu encontro com Jesus e a sua vida de transformação. Jesus poderia muito bem ter pego ele e levado ele nas suas viagens, nas suas andanças como o 13º discípulo. A gente não acredita em busões de números, né? Mas ele diz não o faz. Ele pede: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus diz: não, volta para tua casa, conta, espalha a esperança, espalha o que te aconteceu. E ele foi e obedeceu ao chamado de Jesus. Ele volta para sua casa, não só conta o que aconteceu com ele para sua casa, mas para 10 cidades naquela região. A gente pode ser o agente da transformação ao contar esperança. E eu não estou querendo com isso, mais uma vez, mascarar a realidade, os fatos, a crueza da realidade. Mas eu estou querendo dizer que nós temos mais do que motivos, razões para contar da esperança que nós temos para o mundo inteiro. Que nada pode parar essa esperança. E a situação, a circunstância não parou a nossa esperança. A nossa esperança de livramento, a nossa esperança de salvação, a nossa esperança de cura, a nossa esperança de que ainda que essas coisas não aconteçam, o que a gente quer não aconteça, nós não estamos andando sozinhos, nós temos dono, nós temos um pai amoroso que cuida de nós. E isso é mais do que suficiente motivos para o mundo ter esperança e não andar como ele tem andado. Desesperado, desacreditado, louco. Cada vez que eu abro, por exemplo, as minhas redes sociais, eu vejo que as pessoas estão: meu Deus, eu não sei o que mais vai acontecer, eu não sei que ano é esse, que desespero, que dor, que falta, que ânsia. E a gente precisa ter voz para lembrar que em Cristo nós temos contentamento, que em Cristo nós temos a paz, que só lá nele a gente tem segurança, que o mundo finalmente percebeu que ele não tem. Não é que tinha antes, ele nunca teve. Agora as pessoas
perceberam que não tem. E o terceiro ponto que eu queria compartilhar hoje é que a gente não sabe a situação das pessoas. Eu estou falando sobre esperança, que a gente precisa compartilhar nossa esperança com o mundo, mas eu posso hoje não estar me sentindo. E hoje aconteceu mesmo comigo. Eu passei o dia, tive umas notícias ruins aí do Brasil, amigos queridos, aconteceu coisas ruins hoje, e eu não me senti o dia todo esperançoso. Mas agora, no final do meu dia, eu sei que nada mudou. Que o Senhor continua por mim, que o Senhor continua me amando, que o Senhor continua sendo um Pai cuidadoso, que o Senhor continua me livrando mesmo dentro dos problemas. E o que é que eu quero dizer com isso? Que Jesus nos encontra aonde a gente está. Não importa a nossa situação. Você pode dizer, mas olha, eu não fiz meu dever de casa, eu não me preparei para isso, eu não tenho andado tão próximo de Deus, o meu relacionamento com Deus não está lá, eu não consigo compartilhar a minha esperança com outra pessoa, ou eu nem sei se eu tenho essa esperança. Não tem problema, querido. O Senhor quer te encontrar aí onde você está e mudar a tua história aí onde você está e te fazer experimentar, compartilhar essa esperança com outrem aí onde você está. Assim como ele encontrou o gadareno, com certeza não é o estereótipo de gente que se preparou para conhecer o Senhor. De nenhuma forma aquele homem estava preparado. Ainda assim, ele conheceu o Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor quer nos encontrar, porque o Senhor quer nos achar. E aí vai de nós hoje aceitarmos esse desafio e nos deixar ser achados por Ele. Que o Senhor te ache, que você se deixe ser achado pelo Senhor e que isso mude a sua vida hoje, que isso impacte a sua vida hoje, que isso seja transformador. Viver essa esperança, ter essa esperança, não faça você viver a vida igual você estava vivendo. Que isso possa te renovar. E que se você já tem essa esperança, que você seja desafiado hoje a como você pode compartilhar essa esperança com o mundo. O mundo necessita de esperar em Cristo, pela sua redenção, pela sua salvação, pela sua justiça, pelo seu poder. Era essa a minha mensagem e eu quero que você fique bem, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te livre, em nome de Jesus.